o ciclo do webinar que tem como tema complicações da infecção por GBS, ruptura prematura da membrana. Já está, agora já temos o sinal que estamos disponíveis. Então vou passar o microfone para a nossa preletora. Já estamos em condições. Muito obrigada. Posso? Muito obrigada novamente. Nós vamos retomar então a nossa conferência. Dizíamos que vamos falar sobre a ruptura prematura de membranas, começar por uma introdução, vamos falar da incidência, fisiopatologia, fatores de risco, diagnóstico e complicações. Fazendo uma introdução, diríamos que muda, para trás. Para trás. Uhum. A seguir. A bolsa amniótica é envolvida por uma membrana, que é a membrana amniótica, que é uma estrutura membranosa que envolve os embriões dos vertebrados. A membrana amniótica tem dupla camada, que são membranas finas, resistentes, que encapsulam o feto e o líquido amniótico. A membrana interna, ou também chamada de amnios, fica... A membrana mais interna, também chamada de amnios, fica em contato direto com o embrião, enquanto a membrana externa, que é a serosa, que também chamada de córion, envolve todas as demais estruturas embrionárias, envolvendo a formação da própria placenta. Durante o desenvolvimento embrionário, inicia então, ou ocorre a formação de uma cavidade. Desta cavidade migram para o seu interior, o epiblasto embrionário. Este epiblasto embrionário dá origem ao embrioblasto e ao trofoblasto, que migram e parte delas irá diferenciar ectoderme e uma parte vai formar então os amnioblastos. Estes amnioblastos preenchem um pequeno espaço, formando assim aquilo que nós chamamos de embrioblasto, que inicia a amniogênese, formando assim a bolsa amniótica, que é regulada pela entrada de água por osmose, formando aquilo que nós chamamos de líquido amniótico. Assim. Quais são, então, as funções da bolsa d'água? A professora Manuela já disse na sua introdução que a bolsa d'água é extremamente importante para o desenvolvimento harmonioso do feto, permite também a proteção do próprio feto de agentes externos, de agentes mecânicos, de agentes nocivos, permite a mobilização do próprio feto, é essencial nas trocas gasosas durante o desenvolvimento embrionário, assim como participa também na nutrição do feto, tal e qual como o cordão umbilical, amortece o feto de choques e de salavancos e permite uma temperatura estável e ajuda a manter uma temperatura corporal ideal para o próprio feto. O que é então a ruptura prematura de membranas? A ruptura prematura de membranas, autores dizem, é a coriomniorex, ou a ruptura da bolsa, da membrana espontânea, depois das 20 semanas e antes do início do trabalho de parto, independentemente da idade gestacional. Mas autores dizem não, independentemente da idade gestacional, qualquer ruptura da bolsa d'água antes do trabalho de parto é considerada ruptura prematura de membranas. E ela é classificada em ruptura prematura de membranas de termo, quando ocorre entre as 37 semanas ou mais, ou de termo, e pré-termo, quando ocorre antes das 37 semanas de gestação.
Nós estamos aqui, como fomos dizendo, é uma catástrofe. Quando isso ocorre, vemos aquela mulher ali na figura que de repente está de pé e está a perder líquido, e é mesmo esta atitude que as mulheres têm quando estão a perder líquido de forma inesperada. Anterior. É mesmo esta atitude que as mulheres têm quando perdem líquido de forma inesperada, não estão à espera de perder e ficam assustadas e têm esta atitude. A seguir. Portanto, a ruptura prematura de membranas é classificada em pré-termo, quando ocorre antes das 37 semanas, é precoce, quando ocorre no início do trabalho de parto, porque a altura ideal para romper a bolsa d'água é quando a mulher está em trabalho de parto e, principalmente, quando nós temos a dilatação completa do colo, é oportuna quando estamos no fim do período de dilatação, exatamente antes do período de expulsão, que é também chamada por alguns autores de ruptura tempestiva das membranas, é a chamada oportuna, e temos a ruptura tardia ou intempestiva, que ocorre a ruptura da bolsa quando exatamente o feto está a sair. Chamamos de ruptura tardia da bolsa d'água. Seguir. A ruptura prematura de membranas pré-termo é a principal causa de trabalho de parto prematuro. É responsável por 30% a 40% dos partos pré-termos e contribui em 20% para as mortes perinatais. Ocorre em 9% das gestações, 2 a 4,6% das gestações pré-termos e em 8% das gestações de termo. E contribui para 1/3 dos nascimentos prematuros, a ruptura prematura de membranas. A seguir. Portanto, nós temos aqui essa tabela que faz a relação entre exemplos clínicos e etiologias da ruptura prematura de membranas. Nós podemos verificar aqui, nesse exemplo, que existem lógicas que levam à ruptura prematura de membranas em determinadas clínicas. Por exemplo, vemos ali o polidrama e gemelaridade, que são situações que ocorrem para um aumento da distensibilidade do útero, e ocorre exatamente a ruptura prematura de membranas devido ao estiramento já não, assim está explicando que é para ativar, ativa. Com os movimentos fetais e as contrações uterinas. As contrações uterinas também provocam a ruptura prematura de membranas. Depois temos a alteração da integridade cervical, quer dizer que temos que ter cuidado quando alguma alteração a nível do colo do útero. Por exemplo, a cerclagem, que é um procedimento terapêutico que se faz profilático em situações de incompetência istmo-cervical, naquelas doentes que são abortadoras habituais. Nós temos épocas próprias para fazer esse procedimento. O ideal é fazer entre as 13 e as 18 semanas de gestação, mais propriamente aí as 14, 15 semanas. Mas se eventualmente nós fizermos depois das 18, 20 semanas, corremos o risco de romper a bolsa d'água. Por isso temos que ter um bocadinho de cuidado ao fazer a cerclagem e fazer exatamente na altura que está indicado. Assim como a própria incompetência istmo-cervical também é uma situação que leva à ruptura prematura de membranas. Alguns fatores intrínsecos às membranas, como por exemplo a deficiência da alfa-1 antitripsina e o síndrome de Ehlers-Danlos, que é esse síndrome que nós vemos ali na imagem, em que nós temos uma mulher, é síndrome de Ehlers-Danlos, cursa com deficiência do colagênio. O colagênio é uma substância extremamente importante na lubrificação da camada entre o âmnios e o córeo, e quando nós temos essa deficiência, há grandes probabilidades de termos ruptura prematura de membranas. Assim como alguns procedimentos invasivos, como a amniocentese e a cordocentese, que são procedimentos necessários e muitas vezes de rastreio para determinadas patologias ligadas à gravidez, nomeadamente ao feto e à mãe. Assim, alterações a nível da oxigenação tecidual que ocorre em mulheres com hábitos tabágicos excessivos e algumas infecções como fatores imunológicos e inflamatórios ligados às infecções como as corioamnionites. A seguir.
Os principais agentes envolvidos nas corioamnionites são o principal, o estreptococo do grupo B. Nós vemos a imagem do estreptococo via a imagem microscópica, temos o estreptococo do grupo B, temos a Gardnerella vaginalis, temos a Neisseria gonorrhoeae, a Escherichia coli, os bacterióides e os enterococos. Estes são os principais agentes envolvidos nas doenças ou nas infecções que levam às rupturas prematuras de membranas. Estão na gênese das vulvovaginites, das colpites e muitas vezes das cervicites. A seguir. Do ponto de vista de fisiopatologia, dizer que são múltiplos os fatores que levam à ruptura prematura de membranas. Às vezes é possível nós identificarmos o fator, mas muitas vezes não é possível. O que se sabe é que todos eles confluem para essas duas situações. A diminuição progressiva do colagênio do córium e a diminuição da concentração do fosfatidilinositol. Então, a diminuição progressiva do colagênio vai levar à ruptura prematura de membranas porque ele tem um papel lubrificante na interface entre o córium e o ânus. Quer dizer que o seu déficit leva à fragilidade da membrana e, consequentemente, à ruptura. Já a diminuição da concentração do fosfatidilizolol, quando há sua diminuição, cursa com menor distensibilidade das membranas e, consequentemente, a ruptura. Do ponto de vista de fisiopatologia, dizer que nós temos aqui embaixo, bem-vindo, a infecção do trato genital que leva a uma resposta imune, levando assim à libertação de citoquínicos. Essas citoquinas que são, nomeadamente a interleucina 1 e autores que também falam da 6 e do fator de necrose tumoral, que vai levar à produção de glicocorticoides, consequentemente à diminuição e alteração do colagênio, levando à ruptura prematura de membranas. Esta infecção, ainda por outra via, pode levar àquilo que nós chamamos de apoptose programada, essa apoptose que é a morte celular, levando, consequentemente, à ruptura prematura de membranas. Ainda, esta produção de glicocorticoides pode levar à produção de prostaglandina, nomeadamente a prostaglandina E12 e F2, e, consequentemente, levar à irritabilidade e à ruptura prematura de membranas. Ainda, por outra via, a infecção do trato genital pode levar à degradação do colagênio extracelular e da produção de relaxina com efeitos sobre estrogênio e progesterona e levar à degradação do colagênio extracelular, levando à distensão da membrana por ação da interleucina 8 e levar simultaneamente à ruptura prematura de membranas. Assim como a diminuição da força da tensão das membranas e defeitos localizados também podem levar à ruptura prematura de membranas. Seguir. Quais são, então, os fatores de risco? Já fomos falando ao longo da apresentação que alguns são modificáveis e outros são não modificáveis. Quais são os fatores que são possíveis de modificar? As vulvovaginites, que normalmente as principais causas são as infecções de transmissão sexual, a incompetência istmo-cervical, o tabagismo, o baixo nível socioeconômico, a amniocentese, que são procedimentos que é a punção da bolsa amniótica para a retirada de líquido por qualquer situação, rastreio, por exemplo, assim como a cordocentese, que é a punção do cordão umbilical, retirada do sangue para estudo, a biópsia do vírio coriônico, o próprio coito, porque nós sabemos que no líquido seminal existem prostaglandinas, a deficiência da vitamina C, de minerais e exames cervicais repetitivos. Existem alguns fatores de risco que são os não modificáveis, e dentro desses fatores não modificáveis nós temos os antecedentes de cirurgias prévias, antecedentes de ruptura prematura de membranas, o sangramento vaginal, a placenta prévia, o hematoma retroplacentário, a inserção marginal do cordão umbilical, que normalmente está associada a uma anomalia,
e situações de hiperdistensão uterina, nomeadamente a gemelaridade e o polidramus. O diagnóstico. Como é que nós fizemos o diagnóstico da ruptura prematura de membrana? Em 90% dos casos é possível fazermos do ponto de vista clínico. Como é que clinicamente nós fizemos o diagnóstico? Normalmente a mulher vem ao hospital ou vem à consulta dizendo que está a perder líquido. Está a perder líquido, eu estava sentada, eu estava deitada e de repente senti o local onde eu estava todo molhado. Ou não dei conta, de repente notei as minhas vestes completamente molhadas. Ou fui ao quarto de banho, comecei a urinar e a urina nunca mais parava. Ou então senti algo a escorrer pelas pernas e penso que estou a perder líquido. Ou tenho um aumento, penso constantemente molhado, ou biquíni constantemente molhado. E, naturalmente, a toda doente que nos chega ao consultório com essas queixas, nós temos que fazer o exame objetivo. Ao fazermos o exame físico da mulher, nós mandamos deitar em posição ginecológica e vamos visualizar a vulva completamente molhada. Está molhada, após estar úmida, e verificamos a saída de líquido pelo introito vaginal. Ao verificarmos isso, nós temos que fazer o exame especular. Quando colocamos os espéculos, verificamos a nível da vagina que a vagina está molhada. E podemos verificar também, a sair pelo orifício cervical externo, líquido amniótico. É possível vermos e às vezes não é possível, mesmo a doente dizendo que está a perder líquido. Então temos que recorrer muitas vezes a alguns exames laboratoriais. Diz que 10% do diagnóstico é possível fazer por exames laboratoriais. Auxiliamos também no diagnóstico a ecografia, a determinação do pH vaginal e a cristalização do muco, que vamos falar mais à frente. Dentro dos exames complementares, temos o hemograma, que é importante porque nós sabemos que ao romper a bolsa há grandes riscos de infecção, temos que controlar os parâmetros de infecção, então o hemograma é necessário pedir, a proteína C reativa, se eventualmente tivermos uma atitude expectante ou conservadora, a doente está internada durante algum tempo, precisamos de monitorizar parâmetros de infecção, então é necessário pedirmos a proteína C reativa, é necessário fazermos a cultura vaginal e retal para pesquisa de estreptococo do grupo B, determinação do pH vaginal através do teste da nitrazina. E como é que é feito? Nós sabemos que o pH vaginal é ácido, varia de 5 a 6, e o pH do líquido amniótico é de 7,1 a 7,7. Se eventualmente nós tirarmos líquido da vagina, do fundo de saco de Douglas, e determinamos o pH, e neste pH nós temos um pH que varia de 6 a 8, então nós estamos perante líquido amniótico, é importante e ajuda-nos a fazer o diagnóstico de ruptura prematura de membrana. Assim como a detecção de microglobulinas placentárias tipo alfa no líquido amniótico, que são estruturas que existem nos líquidos corporais e que normalmente, se estiver presente na secreção que nós tiramos na vagina, nós estamos perante a ruptura da bolsa d'água. A ultrassonografia é um exame extremamente importante, que nos ajuda-nos também a fazer o diagnóstico. Às vezes a doente diz, eu perdi líquido em casa, podem ter certeza, não está aí, mas eu perdi líquido. Podem não ver, mas eu perdi líquido. Então nós recorremos à ultrassonografia, que é a ecografia, para verificar se realmente qual é a quantidade de líquido que nós temos. Então, por ecografia é possível vermos se temos ou não oligoâminos, fazendo a conta da soma dos bolsões e determinamos o índice de líquido amniótico, que normalmente varia de 6 a 24. Abaixo de 6 centímetros, nós estamos perante um oligoâminos. A ecografia também nos vai ajudar a ver se temos um bem-estar fetal e a calcular também a idade gestacional para tomarmos eventuais condutas. A cardiotocografia é importante nessas mulheres que estão a perder líquido com ruptura prematura de membrana, porque a cardiotocografia ajuda-nos a monitorizar a contração uterina e a frequência cardíaca fetal. Nós temos 2 sensores e conseguimos perceber se há bem-estar fetal e se a doente tem ou não tem contrações uterinas. A técnica de cristalização é uma técnica que nós fizemos em que tiramos líquido amniótico do fundo da vagina, colocamos numa lâmina, colocamos a lâmina a secar e depois de seca vamos ver a microscopia. Quando vemos no microscópio, nós temos o aspecto de arborização ou aspecto de samambaia. Se tivermos esse aspecto da lâmina, nós estamos perante uma ruptura prematura de membranas.
assim como a detenção de células laranjas. Essa técnica de detenção de células laranjas, nós pegamos numa gota de líquido amniótica e uma gota de azul de Nilo, colocamos numa lâmina e nós vamos verificar à microscopia presença de células alaranjadas ou de cor laranja, porque espelham-nos a descamação da pele do próprio feto. Então, se nós tivermos este líquido na vagina, significa que nós estamos perante líquido amniótico ou ruptura prematura de membranas. Assim como outros testes que também nos ajudam no diagnóstico, como a detenção da creatinina a nível a detenção da creatinina no líquido amniótico, que normalmente, quando nós temos a creatinina acima de 0,1 miligramas por decilitro, nós estamos perante a ruptura prematura de membranas e concentrações de beta-HCG nos fluidos vaginais superiores a 17,1 mililitros por unidade. Complicações materno-fetais. Quais são, então, as principais complicações numa ruptura prematura de membranas? Para a mãe e para o feto. Para a mãe, são as infecções. Infecções intraamnióticas clinicamente evidentes, como, por exemplo, as corioamnionites, que podem ser clínicas ou subclínicas. Quer dizer que a doente pode ter sintomatologia ou pode não ter, e estamos perante uma infecção. Sintomatologia de infecção, nós todos sabemos, não é? Febre, mal-estar, dor e etc. Portanto, esta é a sintomatologia da corioamnionite clínica, e a subclínica, aquela que existe, mas a doente não tem sintomatologia. Isso é frequente em 15% a 25% das gestantes. Infecções pós-parto, as sepses puerperais, e a sepsis pós-cesariana. Também não deixa de ser puerperal, mas é pós-cesariana, a sepsis tanto a puerperal, de parte eutóxica, como a pós-cesariana. Qualquer uma das sepsis pode ser consequência de uma ruptura prematura de membrana. Assim como o descolamento prematuro da placenta, que é possível acontecer em 2 a 5% das pacientes com ruptura prematura de membrana. São as principais complicações maternas. E diz-se que 1 a 2% das mortes fetais são por infecção ou acidente do cordão umbilical, principalmente em situações de ruptura prematura de membranas. Complicações fetais. Quais são? A prematuridade, o óbito fetal, a procedência do cordão, porque normalmente no final da gestação a apresentação encaixa-se na cavidade pélvica, e quando nós estamos perante uma situação de prematuridade, não há ainda encaixamento ao deslizamento, por ruptura prematura de membrana, ao deslizamento do cordão, e nós temos a procedência do cordão, que para nós é uma emergência obstétrica. O síndrome de dificuldade respiratória, naturalmente por imaturidade pulmonar, porque é um feto prematuro, a infecção neonatal por imaturidade do sistema imunológico, a asfixia perinatal, a hipoplasia pulmonar, deformidades ortopédicas e a paralisia cerebral. Ainda dentro das complicações da prematuridade, nós temos a sepsis neonatal, é uma das consequências da ruptura prematura de membranas, a hemorragia intraventricular e a enterocolite necrotível. Okay. Muito obrigada, essa bibliografia consultada, e obrigada pela atenção dispensada. Antes de mais, agradecer à professora Manuela Mendes pelo convite para fazer parte deste webinar. Como já foi explicado, devido à situação do Covid, do confinamento, nós estamos a evoluir nas tecnologias. Aqueles que não aprenderam têm que começar a aprender, a dominar a tecnologia. Então, vou dar sequência à apresentação acerca desse tema de ruptura prematura de membranas. A doutora Lígia praticamente já falou tudo que tinha que falar, e tanto vai haver uma sobreposição em alguns aspectos, mas gostaria de
agradecer mais uma vez a vossa atenção e a vossa presença aqui nesta sala. É uma sala muito bonita, não é? Uma salva de palmas pela vossa presença. Portanto, dando sequência acerca desse tema de ruptura prematura de membranas, cabe falar acerca da conduta, não é? E em relação à conduta, ela recua saudades, tem um transparente antes. Pode avançar. Acerca da conduta, essa conduta pode ser em 3 vertentes. Pode ser uma conduta preventiva, no sentido de nós impedirmos que aconteça a ruptura prematura de membranas, que é esse fenômeno que tem ocorrido com muita frequência no nosso hospital. E como já foi dito, é uma das principais causas de prematuridade, de morte fetal. Essa conduta pode ser intervencionista, quer dizer, uma conduta ativa, e também pode ser conservadora, no sentido de nós levarmos esta gestação o mais longe possível, para que tenhamos um bebê em condições de sobrevivência. Porque a prematuridade é extremamente cara, com todas as consequências que vêm, um bebê que exige muito gasto econômico e muito sofrimento para os pais. Eu me lembro, acho que foi o ano passado, em que se falou acerca da prematuridade, em que estava aqui uma enfermeira e ela deu o seu testemunho, em que foi muito difícil suportar um bebê prematuro, em que muitas vezes as mães acabam por fazer síndrome de depressão devido a essa prematuridade em consequência da ruptura prematura de membrana. Seguinte, por favor. Portanto, qual é a nossa conduta? A conduta vai depender de um conjunto de fatores, vai depender da idade gestacional, se é uma gravidez de termo ou se é uma gravidez de pré-termo. Também a conduta vai depender das condições da mãe, da condição materna. Se ela tem sinais de infecção ou se não tem sinais de infecção. Se ela não tiver sinais de infecção, se o bebê estiver em condições, nós vamos tentar levar essa gravidez o mais longe possível. Também vai depender das condições do feto. Como já foi dito anteriormente, os bebês prematuros, a ruptura prematura de membrana, quando ela ocorre na fase pré-termo, nós podemos encontrar bebês em posição anômala. Vamos encontrar bebê em apresentação pélvica, podemos encontrar o bebê em situação transversa, que poderão levar à procedência ou prolapso do cordão. Também vai depender se é uma macrosomia ou se não é uma macrosomia. Vai depender se esse bebê está em sofrimento fetal ou não. E se existe óbito fetal. Claro que se existe óbito fetal, então nós vamos automaticamente interromper essa gestação. Seguinte, por favor. A conduta preventiva vai se atuar no sentido de atuar nos fatores de risco. Eu até vou passar porque a doutora Lígia foi super brilhante quando ela falou acerca dos fatores de risco, que são aqueles fatores que podem ser preventivos, aqueles que não se consegue evitar. Por exemplo, numa macrosomia, nós não podemos evitar a ruptura prematura de membrana devido à hiperdistensibilidade das fibras uterinas. Portanto, nós podemos... Não avança, filha, recua. Numa gravidez pré-termo, se ela já tem um pré-termo anterior, em que geralmente essas mulheres acabam por desencadear novamente uma ruptura prematura de membranas. Então, é necessário, durante a consulta pré-natal, fazermos um estudo dessa mulher. Se ela já teve uma ruptura prematura de membrana anterior, seja a nível terciário, seja a nível primário, temos aqui muitas parteiras, nós temos que fazer um estudo dessas mulheres. Temos que fazer a avaliação ginecológica para detectarmos se elas têm ou se não têm infecção. E no nosso meio, uma das principais causas de ruptura prematura de membrana é a infecção. Então, quer dizer que a vosso nível, vocês podem intervir, diagnosticarem as infecções vulvovaginais, tratarem essas infecções, e como nós já vimos a fisiopatologia da ruptura prematura de membrana, se nós tratarmos a infecção, facilmente nós vamos conseguir impedir que ocorra a ruptura prematura de membranas. Tanto o sangramento vaginal é uma situação que nós não podemos intervir. A incompetência istmo-cervical, como já foi dito, se o colo está aberto, facilmente, as infecções geralmente são de caráter ascendente. Se ela apresenta uma infecção na vagina,
tem uma incompetência istmocervical, que significa que ela tem o orifício cervical externo, o orifício cervical interno aberto. O tampão cervical, que funciona como uma barreira para que haja a extensão das bactérias, das infecções para a membrana amniótica, não existe. Então, se eu tenho uma paciente, e muitas vezes nós falhamos nesse diagnóstico, aparecem pacientes com incompetência istmocervical que não são diagnosticadas e quando aparecem já têm a ruptura prematura de membrana. Então, durante a consulta pré-natal, é necessário fazer a avaliação do colo de todas as nossas pacientes. Se nós detectarmos uma paciente no primeiro trimestre que apresenta incompetência istmocervical, eu tenho que fazer a cerclagem a essa altura. Não vou aguardar até as 20, 22 semanas em que vou correr o risco de fazer a ruptura. Eu serei o motor, eu serei a agente causal da ruptura prematura de membrana. Então, é necessário fazer a sutura, o tratamento da incompetência istmocervical através da cerclagem e durante a cerclagem deve ser feita no tempo certo para que nós não corramos esse risco. A vaginose bacteriana, como nós já dissemos, tem um conjunto de infecções que não só a vaginose, como outras infecções também que são causas de... Seguinte, faz favor. Portanto, esta é uma situação em que nós não temos como evitar, devido à hiperextensão da membrana amniótica. Os procedimentos invasivos só devem ser feitos em situações indicadas, né, porque é uma das principais causas de ruptura prematura de membrana. Nas situações de deficiências nutricionais, então temos que melhorar a condição nutricional das nossas pacientes, certo? Já vimos que déficit de vitamina C é uma das principais causas de ruptura prematura de membrana. Então, vamos tratar dando vitamina C a nossas pacientes. A conização do colo é uma situação que leva ao encurtamento e o trauma abdominal leva ao encurtamento do colo com toda, predispondo a ruptura prematura de membrana devido ao encurtamento do colo, e o trauma abdominal é uma situação em que não é prevenível, né? Se ela tiver um trauma abdominal violento, então não se consegue impedir. O ideal é evitar o trauma. Quando é diagnosticada a ruptura prematura de membrana, então o parto é induzido logo que se confirma o diagnóstico. Por exemplo, se é uma paciente que apresenta uma macrosomia fetal, eu vou logo fazer a indução, claro, na macrosomia fetal não vou fazer a indução, vamos fazer a cesariana. Se for uma gravidez de termo, podemos induzir o parto. Seguinte, por favor. A conduta conservadora. Na conduta conservadora, nós podemos, como foi dito anteriormente, existe o período de latência. O período de latência é aquele que vai desde a ruptura da bolsa d'água até o início do trabalho do parto. Nós podemos aguardar o período de latência, segundo as estabelecidas, se é uma gravidez de termo ou se não é uma gravidez de termo, uma gravidez pré-termo. Devemos, na atitude conservadora, na conduta conservadora, fazer a avaliação fetal diariamente. Como já foi dito anteriormente, nós podemos fazer uma ecografia de 3 em 3 dias para avaliar o perfil biofísico e fazer a medição do líquido amniótico. Por exemplo, nós temos uma paciente que chega na nossa urgência com uma gravidez pré-termo de 28 ou 29 semanas. Eu não tenho que automaticamente interromper essa gestação. Devemos evitar o toque vaginal. O toque vaginal só deve ser feito se a paciente estiver em trabalho de parto. Devemos fazer o exame especular, aproveitando todas aquelas indicações, aqueles testes que a doutora Lígia fez referência, e avaliar e fazer o seguimento dessas pacientes, fazendo ecografia de 3 em 3 dias para avaliar se este bebê está do ponto de vista do perfil biofísico em condições ou se o líquido amniótico está normal. Vamos fazer também a cardiotocografia para ver se a frequência cardíaca está normal. Se ele tiver taquicardia fetal, então é um dos sinais que nos indica que este bebê está em sofrimento, então temos que interromper a gestação. Não vamos ter atitude conservadora. Também devemos avaliar, isso já do ponto de vista materno,
fazendo uma avaliação do hemograma da mãe, para vermos o leucograma. Se ela apresenta o aumento dos leucócitos e associado a outros sintomas que nos fazem suspeitar da infecção intracavitária, nós não vamos ter uma atitude conservadora. Então, temos que fazer o hemograma e o PCR, que é para avaliar a condição materna. E também a atitude conservadora vai depender da experiência do obstetra. Seguinte, por favor. Durante o segmento das nossas pacientes, para além de nós fazermos aquela avaliação que foi feita anteriormente, também podemos fazer a corticoterapia. A corticoterapia é feita no sentido de estimularmos a maturação pulmonar. Quando é que nós devemos fazer a corticoterapia? A corticoterapia é indicada quando nós temos uma gestação entre 24 e 33 semanas. Essa corticoterapia não deve ser feita se nós tivermos a suspeitar de uma infecção intramniótica. Se eu suspeito que essa paciente tem uma infecção, que esse bebê tem infecção, não está indicada a corticoterapia. Ela deve ser usada no máximo 2 ciclos, com um intervalo de 2 semanas, e a corticoterapia é uma da conduta na RPM que vai ajudar a reduzir a mortalidade fetal e a morbilidade e a mortalidade neonatal. Seguinte. Portanto, quais são as drogas que nós podemos usar para fazer a corticoterapia? Podemos usar a betametasona numa dose de 12 miligramas intramuscular durante 2 dias, ou podemos usar também a dexametasona, 6 miligramas a cada 12 horas, num total de 4 doses. A seguir, por favor. A outra conduta que nós podemos ter durante a RPM é o uso do sulfato de magnésio, sobretudo nas crianças que têm prematuridade, nos bebês prematuros. Claro, não vamos usar o sulfato de magnésio numa gravidez de termo, porque aquele bebê já está em condições de suportar a vida extrauterina. Num bebê prematuro, que ele nasce em que ele não tem ainda todo o seu desenvolvimento feito, nós temos que fazer a neuroproteção dessas crianças, utilizando o sulfato de magnésio. Eu acho que abriram uma coisa ao contrário. Sim, eu fiz algumas alterações que não são essas que estão aí. Recua, pode. Ok. Pode avançar. Eu acho que abriram a projeção que não era essa. Pode avançar. Sim. Portanto, para nós usarmos também durante o segmento das nossas pacientes, qual é outra conduta que nós temos que fazer? Nós devemos fazer o rastreamento se existe ou se não existe um processo infeccioso. Como é que vamos fazer esse rastreamento para ver se existe ou se não existe um processo infeccioso? Devemos monitorar a temperatura materna, avaliar a frequência cardíaca fetal e a frequência cardíaca materna de 4 em 4 horas. Seguinte, por favor. Quais são os indicadores? Quando eu faço essa avaliação, quais são os indicadores que vão me dizer que eu estou perante uma infecção? Então, eu tiver uma mãe que ao fazer a avaliação da sua temperatura, ela tem uma temperatura acima de 38 graus Celsius, nós estamos perante um sinal de infecção. Se ela também apresentar a avaliação da parede abdominal, da cavidade da parede uterina, ela apresentar o referidor, também é um dos sinais que vai nos indicar que ela tem uma infecção. Se ela apresentar também uma secreção vaginal purulenta, se existir taquicardia materna ou taquicardia fetal, ou se existir também um aumento de leucócitos e da proteína C reativa. Então, perante essa avaliação, eu estou em presença de uma infecção amniótica, corioamnionite. Por favor, avança. Quais são os antibióticos que nós devemos utilizar perante uma RPM? Devemos utilizar penicilina cristalina,
num total de 4 milhões de unidades por via intravenosa a cada 4 horas, por um período de 7 dias. Podemos também utilizar a ampicilina 2 gramas intravenosa, 6 em 6 horas, associada à azitromicina 1 grama dose única. Podemos também, após 48 horas, substituir a ampicilina por amoxicilina. Nesta fase em que existe a RPM, nós devemos evitar o uso de clavamox, que é a associação da amoxicilina e ácido clavulâmico, devido ao risco de enterocolite necrotizante nos recém-nascidos. Então, se eu tenho uma paciente que apresenta RPM, eu devo evitar o uso de ácido clavulâmico e amoxicilina. Isso é qual é o nome que é mais conhecido? Clavamox, né? Então, nós devemos evitar o uso do clavamox devido ao risco de provocarmos enterocolite necrotizante ao bebê. Deixa eu ver. Quando eu estou na presença, se eu fiz a avaliação da mãe e detetei que ela apresenta uma coriomielite, então eu tenho que antecipar o parto independentemente da idade gestacional. Seja prematuro ou não seja prematuro, eu tenho que interromper rapidamente essa gestação. Porque eu aí tenho que preservar a vida materna. Eu me lembro, houve um encontro em que nós tivemos, em que um colega disse que numa clínica de renome, em que eles tentaram levar a gravidez o mais longe possível, e aquela paciente teve uma infecção, teve uma coriomielite, que complicou com endomiometrite e que terminou em estectomia. Então, quer dizer que nós temos que avaliar seriamente o estado materno. Tem ou não tem febre? Tem taquicardia fetal? Tem leucocitose? Muito embora diga-se que a leucocitose não é indicativo que ela tem uma sepsis, uma infecção, uma coriomielite. Mas se ela tem leucocitose, tem febre, tem saída de secreção purulenta pela vagina, automaticamente eu tenho que interromper essa gestação, independentemente da idade gestacional. Então, quando eu deteto que ela apresenta uma coriomielite, eu tenho que associar o metronidazol e gentamicina e também a clindamicina. Seguir, por favor. Podemos também usar antibioterapia profilática nos casos de ruptura prematura de membrana. A antibioterapia não deve ser usada como rotina. Ela pode ser usada em casos especiais, como, por exemplo, nos casos em que a paciente apresenta uma gestação de 34 semanas. Podemos utilizar a ampicilina na dose de 1 grama a cada 6 horas por via intravenosa por um período de 3 a 7 dias. Seguir, por favor. Com uma gestação de menos de 24 semanas, quando eu tenho uma gestação, né, se eu tenho uma paciente que ela apresenta uma gestação com menos de 24 semanas, devo ter uma atitude conservadora? A gente interroga, já que nós sabemos que esses bebês, raramente eles são viáveis. Então, quando eu tenho uma gestação com menos de 24 semanas, eu tenho que fazer uma discussão multidisciplinar em conjunto com os familiares, certo? Sempre que nós tivermos uma gestação com menos de 24 semanas, a discussão deve ser multidisciplinar com os familiares, porque são bebês que têm pouca probabilidade de sobreviver, sobretudo no nosso meio. Vamos avançar? Quando é que eu tenho a indução do parto? Eu posso fazer a indução do parto entre as 24 e 34 semanas, posso ter uma atitude expectante, posso fazer a indução do parto desde que faça a avaliação da vitalidade fetal, a monitorização da infecção, e posso induzir o parto quando eu tenho uma gestação com mais de 34 semanas. Seguir, só chamando. Nós temos aqui esse fluxograma, em resumo de tudo aquilo que foi dito. Tenho esse fluxograma que faz o resumo da nossa conduta perante uma ruptura prematura de membrana. A nossa conduta perante uma ruptura prematura de membranas vai depender da idade gestacional. Se eu estou em presença de uma gravidez de termo, eu posso induzir automaticamente induzir o parto, né, perante essa gestação com RPM.
ou posso indicar cesariana se eu tiver uma macrosomia fetal, se eu tiver uma gemelaridade, se eu tiver polidramas, eu vou terminar essa gravidez por cesariana. Se eu tiver também uma gravidez de termo com ruptura prematura de membrana, eu posso esperar o período de latência durante as 24 horas. Eu posso aguardar o período de latência, porque nas próximas 24 horas ela pode desencadear espontaneamente o parto. Então, caso ela não desencadeie o parto, depois das 24 horas eu vou induzir este parto. Seguir, por favor. Se eu estou perante uma gravidez de pré-termo e eu confirmo que essa paciente apresenta RPM, eu tenho que internar essa paciente. Eu tenho que avaliar se ela apresenta uma gestação entre 32 a 37 semanas. Eu posso ter uma conduta ativa, dependendo do estado materno ou do estado fetal. Vou indicar a maturação pulmonar para estimular a produção da substância sulfatante. Vou fazer, falou aqui, fazer a neuroproteção do sistema nervoso do bebê. Não é aqui. E também posso fazer, desculpa, vou fazer antibioterapia. E o passo seguinte vai ser a indução do parto ou cesariana. Portanto, acho que há uma falha aqui. Portanto, vamos recapitular. Perante uma gravidez pré-termo, em que eu confirmo que a paciente tem RPM e que tem uma gestação entre 32 a 36 semanas, vou ter uma conduta ativa, vou indicar a maturação fetal e vou fazer antibioterapia. O passo seguinte vai ser a indução do parto ou fazer a cesariana, dependendo das condições materno-fetal. Seguido. Se eu estiver perante uma gravidez com menos de 32 semanas, também devo internar a paciente. Nessa gravidez de 32 semanas, eu posso ter uma atitude expectante, dependendo de todos esses aspectos que nós vimos anteriormente. Se eu posso ter uma atitude ativa, interromper a gestação, logo de imediato ter uma atitude intervencionista, interrompendo rapidamente a gestação. Se o bebê tiver um peso maior ou igual a 1.500 gramas, se eu estiver perante um quadro de infecção ou de uma corioamnioniite, se eu detectar que o bebê apresenta perda do bem-estar fetal, ou se tiver em sofrimento, ou se houver óbito fetal, ou se ele tiver oligoâmeos, eu tenho que interromper rapidamente essa gestação. Seguir, por favor. Portanto, essas complicações vamos passar, porque a doutora Lígia já fez referência. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Portanto, antes de mais, quero agradecer. Quando nós terminamos a nossa apresentação, vou dar a palavra à nossa moderadora, a professora Manuela, e vamos à mesa aqui para respondermos as questões que forem colocadas. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer às nossas preletoras, que foram excelentes, abordaram com precisão e competência a problemática da ruptura prematura de membranas, foram abordados todos os aspectos, desde os aspectos fisiopatológicos importantíssimos, os fatores de risco preveníveis e não preveníveis, a conduta que devemos ter perante a ruptura prematura de membranas, o uso ou não de corticoides, quando usar os corticoides, quando não usar corticoides, quando usar os antibióticos e que antibióticos usar, e quando induzir ou não induzir o parto, tendo em conta os parâmetros maternos e fetais. Vemos a importância do líquido amniótico na gestação. Portanto, é um elemento fundamental. Quando nos rompe a bolsa, é realmente uma catástrofe, como nós dissemos no princípio. Nós estaríamos abertos aqui a perguntas. Não sei se na plateia haverá perguntas. Os nossos colegas que estão a assistir via Zoom, não sei se querem fazer alguma pergunta. Estamos abertos à discussão. Este tema ficará disponível, as pessoas poderão consultar sempre que necessário. É um tema amplo, muito complexo, que é factível de consulta permanente pelos profissionais ligados à área da saúde materna. Para não tomarmos medidas errôneas, temos que ter
bem presente as guidelines para tratamento e seguimento dessas pacientes. Não vejo nenhuma pergunta. Bem, a sala não tem perguntas? Bem, Faz favor. então, tem que fazer agora. Boa tarde, excelentíssima professora. Vem para aqui. Sim, vamos convidar as prelatoras já para as respostas. Não há microfone no móvel na sala, então as perguntas têm de cá vir. E há perguntas no chat, certo? Tem perguntas no chat. Então, essas perguntas no chat têm de ser lidas aí, que é para podermos ter depois. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Natasha Arsénio, sou interna do 3º ano. Gostaria de perguntar, eu fiquei com uma dúvida, quando a doutora Maria de Deus expôs que o uso do corticoide tem que ser usado, né, antes das 34 semanas. E depois, posteriormente, observamos que a conduta ativa, não é, ia o uso do corticoide entre as 32 semanas até 36. Então, fiquei assim um bocadinho com dúvida. Então, podemos ou não podemos usar até as 36 ou só devemos usar antes das 34 semanas? Queria dar também um contributo que uma das condutas também que nós podíamos ter é o uso da cola biológica, também podemos usar. Praticamente é isto. Muito obrigada. Obrigado. Questão passada à mesa. Haverá mais alguma? Se calhar era bom que fizéssemos em perguntas em blocos. Que é para... Há mais alguma pergunta na sala? Sim, é melhor que façamos as perguntas em blocos, que é para termos também as respostas em bloco. Muito obrigado. Boa tarde. A minha pergunta é em relação ao tratamento em caso de oligoâmino, quando constatamos que tem ruptura prematura das membranas e que a ecografia nos diz que tem oligoâmino e nós queremos protelar a gravidez, se tem uma medida excepcional que pode se fazer para acrescentar o líquido que está a ser perdido. E a segunda pergunta, gostaria de saber se as mesmas doses que nós usamos de sulfato de magnésio nas hipertensões é que deve também se usar ou tem outra posologia à parte. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a questão. Então, são as duas questões colocadas. Há mais uma lá no fundo. Agradecer que chegasse até aqui, por favor. Gostava de saber se as questões no chat já estão disponíveis para... Já. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. João Bamba, médico interno de especialidade. Primeiro de agradecer às nossas professoras pelo tema e pela apresentação que foi feita. Tenho algumas inquietações sobre o tema. A primeira é sobre a conduta ativa na gestação de termo, em que foi dita que, excluindo todas as possibilidades em que o parto possa ocorrer tanto por via alta como por via baixa, que esperaríamos até 24 horas como período de latência, aquela em que é compreendida desde que haja ruptura prematura de membrana até o início do trabalho de parto espontâneo. A minha dúvida é, será que temos que aguardar sempre 24 horas para que tenhamos a conduta ativa ou podemos atuar em qualquer momento? Outra questão é a corticoterapia. Sempre nos deixa inquietados sobre a idade real, principalmente em ruptura prematura pré-termo de membrana. Quais são as idades extremas gestacionais para que nós possamos fazer a corticoterapia? Ou seja, depois, ou entre as 24 e 33 semanas, ou entre as 24 e 36 semanas, ou realmente entre as 24 e 34 semanas. Agora, de ser interno, gostaria que eu fosse muito mais elucidado sobre esta parte. Outra questão, deixou um pouco inquietado, que não foi dita, talvez é a questão de uso de tocolíticos naquilo que é a ruptura prematura pré-termo de membrana. Será que está recomendado até aqui
que nós podemos usar autocolos ou não. Muito obrigado. Bem, nós é que agradecemos a questão. Então, foram 3 intervenções, cerca de 3, 2, 4, 5 questões. Vou pedir então à mesa, doutora professora. Tem pergunta aí no chat. Então. Então, fica aqui a informação. Então, reiterar aqui a necessidade de colocarem os nomes às questões, ou pelo menos as pessoas, os internautas, quem queira colocar a questão, deverá também colocar o nome, que é para depois, então, ser emitido o certificado de participação. A palavra está com a senhora moderadora, que já passou também para os preletores. Provavelmente vamos já agora, então, ao bloco de respostas, certo? Portanto, gostaria das chegas, as questões que foram colocadas. A doutora agradecer o acréscimo feito pela doutora Natasha em relação ao uso de cola, né, que pode-se usar também nos casos de incompetência extracervical. Em relação ao corticoide, se usamos ou não até as 36 semanas. De acordo com a literatura, diz que podemos usar até as 33 semanas, né? A partir das 34 semanas, eles consideram que já tem a maturação pulmonar, né? Já tem a surfatante suficiente para sobreviver. Então, toda a gestação entre as 24 e as 33 semanas, nós vamos usar o corticoide, a dexametasona ou a betametasona, né? Geralmente aqui no nosso meio nós temos utilizado até as 36 semanas, 35, 36 semanas, mas de acordo com a literatura é até as 34 semanas. O doutor Ozomo dizem que no caso do oligoâmios, se devemos interromper ou não a gestação. Com base em tudo que foi dito da importância do líquido amniótico, se o bebê tem um oligoâmios severo, moderado, nós temos que interromper a gestação, né? Tomamos todas as medidas no sentido de estimularmos a maturação pulmonar, vamos fazer a neuroproteção, utilizando o sulfato de magnésio, e vamos interromper essa gestação, né? Eu lembro que tinha uma professora que dizia, quando ele não está bem, o resto ele cresce aqui fora, né? Nós vamos criar todas as condições para que ele sobreviva aqui do lado de fora. Todas as condições de neonatologia para que ele sobreviva. E nós já sabemos que tem muitas vezes da prematuridade. A nossa intenção é nós levarmos essa gestação o mais longe possível. Se ele tem um oligoâmios ligeiro, se a mãe não apresenta sinais de infecção, se o bebê não apresenta taquicardia, então nós vamos fazer o controle dessa gestação, fazendo o leucograma, hemograma de 3 em 3 semanas, 3 em 3 dias, desculpem, fazer ecografia para avaliar o bem-estar fetal, o perfil biofísico do bebê e também do líquido amniótico, né? Para levar a gravidez o mais longe possível. Porque se nós levamos essa gestação até 34 semanas, claro que nós vamos tirar um bebê em condições para sobreviver, né? Impedir todas as consequências de um bebê muito prematuro. Está a fazer um efeito. Então, nesses casos, por vezes, é necessário usar tocolíticos, e só nessas situações, usar o tocolítico quando há necessidade de esperar que o corticoide atue ou quando temos necessidade de transferir essa doente
para um local mais adequado para o nascimento do bebê prematuro. Agora, as perguntas que se fazem aqui na plataforma, se é 32, se é 34, tudo vai depender daqueles parâmetros todos que foram discutidos. O estado materno, o estado fetal, há condições, não há condições, e toma-se a medida em função disso. Não interessa o tempo de gestação. Por isso é que a ruptura prematura de membranas é considerada uma catástrofe. Antes das 24 semanas, a sobrevida é muito, muito baixa, em centros muito diferenciados. E também falaram da amnioinfusão. A amnioinfusão é uma técnica que se usa, mas que entre nós ainda não está popularizada. E ainda não há estudos que demonstrem a eficácia. Portanto, já se usa no mundo, mas entre nós ainda não está implementado. Vamos fazer esforços para ver se conseguimos começar a fazer a amniotransfusão e fazer estudos in loco para ver o resultado. Obrigada, professora, pela chega. Também não se pode fazer tocolise numa RPM que tenha infecção. Se ela apresenta sinais de infecção, se apresenta aumento da temperatura corporal, a mãe, se apresenta sensibilidade uterina, tem útero sensível à palpação, se o bebê tem taquicardia, eu não posso fazer tocolise, porque aquelas contrações é um mecanismo de proteção. Então, temos que esvaziar rapidamente aquele útero, porque ela já apresenta infecção. Se ela não apresentar sinais de infecção e tenha contrações, eu vou tentar paralisar essas contrações, né? Fazendo a tocolise. Deixa eu ver, será que eu esqueci alguma pergunta? Portanto, a doutora Manuela já respondeu. Pronto, se ela tem a Marta fez a pergunta online. Se tem uma gestação de 32 semanas, se nós devemos ou não induzir, eu tenho que avaliar primeiro. Tem 32 semanas, tem RPM. Confirmei que ela tem perda de líquido. Vou fazer uma ecografia para ver a quantidade de líquido amniótico. Se tiver uma quantidade de líquido amniótico aceitável, não apresente sinais de infecção, o bebê não tem a taquicardia, a mãe não tem a taquicardia, não tem a leucocitose, eu vou fazer a tocolise, caso ela tenha contrações, vou fazer corticoterapia, vou fazer neuroproteção e vou aguardar, fazendo a monitorização daquela mãe. Tem que fazer a monitorização. Se ela apresentar qualquer sinal de infecção ou de sofrimento fetal, eu tenho que interromper rapidamente a gestação. Já quer fazer alguma coisa? Muito obrigada. Eu queria também agradecer as questões que foram colocadas e a atenção. Só para crescer e dizer que nós tivemos uma experiência, não sei se a professora Manuela lembra-se, de uma jovem que nós monitorizamos numa unidade hospitalar, que foi com 27 semanas de gestação e com ruptura prematura de membranas. E nós, naquela altura, ainda não tínhamos clínicas com unidades de tratamento diferenciado do que esses bebês neonatos muitas vezes necessitam, porque o tratamento neonatal para prematuros é extremamente caro. Aqui no nosso meio, extremamente caro. E, no entanto, era um feto extremamente precioso, porque a senhora já tinha perdido 4 gestações, 4 gravidezes. E tínhamos um bebê de 27 semanas. E o ideal era mandá-lo para o exterior, e o pai estava disposto a pagar para ir para fora do país. E assim o fez. Nós conseguimos mantê-la aqui, a mulher, durante uma semana, com ruptura prematura de membranas, mas naturalmente a monitorizava a ela e o feto. Monitorização materna, parâmetros de infecção e monitorização fetal para avaliarmos diariamente se o bebê está bem, fazer ecografias seriadas, fazer CTG e ver se podíamos confiar naquele bebê. E, posteriormente, a professora Manuela ainda disse, Lígia, vamos a tempo, valerá a pena, esse bebê já tem taquicardia. No entanto, a família tinha pago um avião ambulância que foi até a África do Sul. E o bebê hoje está aí, grande, robusto. Na altura, foi extremamente caro. Eu lembro-me que foi pago por aquele avião aproximadamente $25.000 e o tratamento lá ficou em $27.000. Tanto mais que o bebê, às vezes chamam-lhe 24 mais 27, porque foi um bebê extremamente caro, é verdade. Mas valeu a pena porque o bebê já tinha sinais de taquicardia,
Portanto, aquela viagem foi aproximadamente 2h30, 3, mas valeu a pena. Lá ficou, quando chegou, ficou mais uma semana e foi numa unidade de tratamento diferenciado. Ficou mais uma semana a monitorizarem frequentemente o bebê e a mãe, quando eles acharam que deviam interromper e que estava já o bebê em condições de aguentar a vida extrauterina, porque já tinham feito todos os procedimentos de maturação pulmonar, assim se fez, e o bebê hoje está aí, é um menino que nesse momento deve estar a frequentar a 8ª ou 9ª classe. Realmente o grande problema da ruptura prematura de membranas é a prematuridade. A prematuridade é muito cara, exige uma enfermeira 24 ou 24 horas, e que isso nos nossos países ainda não é possível. Estamos a lutar para que isso aconteça, mas ainda vai levar algum tempo. É um tema que nós consideramos de extrema importância, que não é permitido que nenhum técnico de saúde ignore este dilema que as mulheres passam, que a sociedade passa. Todos temos que conhecer e temos que saber como encaminhar da melhor forma a paciente e a sua família, porque são momentos de muita ansiedade que as pessoas passam, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade em engravidar, e é mesmo aí onde isso acontece. Portanto, penso que o tema foi bastante pertinente. Mais uma vez, agradecer aqui às nossas preletoras, foram excelentes. Agradecer também à equipa do 4Teams, que nos ajudou a montar este cenário. Vamos continuar a discutir temas importantes para a nossa especialidade. Eu penso que esta foi bastante produtiva. Temos aqui bastantes elogios na plataforma. As pessoas gostaram, quer dizer que a comunicação foi boa e o tema foi relevante. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade, que será daqui a 15 dias, em que iremos entrar com outro tema também bastante interessante. Não é ainda a sequência do líquido amniótico, mas vamos entrar com a gravidez na adolescência, que também é outra preocupação grande entre os obstetras. Muito obrigada a todos e damos assim por encerrada a nossa atividade. Obrigado. Até o fim,